Olá, grande abraço. Olha, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast do Antares, nossas altas ideias, e hoje a nobre presença do talento da aluna Daniela Dantas, terceiro ano Alfa, Jardins. Dani, tudo bem, Dani? Tudo sim, Gurgel, é um prazer estar aqui. A escola agradece, feliz. viu? Obrigada. Olá, Gabriel Dias, Olá, terceiro ano Praia de Iracema, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, um prazer o colégio recebê-lo aqui no nosso podcast, ok? Digo mesmo. Sofia Teodoro, terceiro ano, Jardins. Sofia, muito obrigado por sua presença, viu? Sua simpatia e talento também, obviamente, viu? Obrigada, Gurgel. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Você, esse professor maravilhoso, Muito querido obrigado. da gente. Muito obrigado. Olha, nós vamos trabalhar hoje algo relacionado ao desvendar do sistema nervoso humano. Antes de eu pedir aqui a palavra da Daniela, a gente aprende assim na biologia que no reino animal, por exemplo, o surgimento de um sistema nervoso foi fundamental. Por quê? Porque permitiu ao animal perceber melhor o ambiente. Eu queria tirar uma dúvida com você. Daniela, você acha que o nosso cérebro, por exemplo, complexo do jeito que ele é, pronto, ele já chegou ao ápice do desenvolvimento, ele já está acabado? Assim, Gurgel, quando a gente nasce, diferente dos outros animais, a gente nasce com o cérebro meio que inacabado. É tanto que a gente tem uma grande dependência das pessoas. Um bebê recém-nascido não consegue fazer praticamente nada. Precisa da mãe, do pai ali presente. Já se você for comparar o bebê ser humano com uma girafa que acabou de nascer ou uma zebra, você vai notar uma grande diferença. Por quê? A zebra, ela, assim que nasce, assim, 45 minutos depois, ela já consegue correr. A girafa, algumas horas depois, já consegue ficar em pé. Aí você pensa, como é que o ser humano, que é tão bem desenvolvido, tido como o líder da cadeia assim, animal, ele nasce dessa forma? E aí a gente pode ver que isso pode ser uma coisa boa, porque o nosso cérebro ele não é pré-programado. E a gente consegue se adaptar melhor em situações. O cérebro ser pré-programado é bom quando está num nicho ecológico específico. Não é muito interessante um rinoceronte que tem um cérebro dele pré-programado nascer em um ambiente muito diferente do que ele está adaptado. Já o ser humano não. Ele está em várias partes do mundo. Num ambiente mais frio, mais quente, a gente consegue se desenvolver. Tá. Daniela, eu vou fazer uma colocação em cima do seu belo discurso, tá? Obrigada, Gurgel. Eu poderia dizer assim, ó. Ora, todo ser vivo sofre a ação do ambiente. Sim. De uma seleção natural, não é? Mas o ambiente e a seleção natural na espécie humana, ela é minimizada, não é? Porque até pelo potencial mecânico e tecnológico que temos, poderemos viver, como você disse, em ambientes bem diversos e cada um de nós com um comportamento distinto. Eu poderia dizer que este comportamento vai estar sempre mudando também, Daniela? Depende, Gurgel. Assim, tipo, a gente tem o nosso instinto, sim, mas também tem a questão do que você está sendo influenciado a ser. Por exemplo, já foi tratado na ficção casos como Mowgli, o Menino Lobo, Tarzan. Na mitologia, os irmãos Rômulo e Remo, da fundação de Roma. E a gente teve um caso que não se sabe ao certo se foi real ou se foi uma lenda, porque a única fonte é um diário de um dono de um orfanato da Índia, Joseph. E aí ele soube do caso de duas irmãs que haviam sido criadas por lobos na floresta. E aí eram as irmãs Kamala e Amala. Elas foram criadas mais ou menos até os seus 10, 8 anos de idade. E elas agiam como lobos. Uivavam, andavam de 4 patas, comiam carne crua, caçavam. E quando ela foi retirada desse ambiente que ela foi acostumada, de uma maneira totalmente adversa, totalmente o contrário do que nós estamos adaptados, elas não sobreviveram muito tempo. Uma morreu alguns meses depois e a outra não chegou a uma década depois de sobreviver. Muito bem. Nós vamos já voltar a este assunto, tá? Ô, Gabriel. No Lago Gel. Eu percebi
que diante da mudança de comportamento humano, e nós somos agregados a isto, a pandemia teve uma influência grande. Olha que nós passamos praticamente 2 anos diante de uma tela, inclusive as nossas relações interpessoais foram muito comprometidas, porque ficamos muito isolados. E eu vi falar muito da questão de ansiedade. Talvez o pré-adolescente, o adolescente, o adulto foi movido por uma ansiedade muito maior. Isto é verdade? Com certeza, Gugel. Assim, acho que isso de certa forma até complementa o que a Dani estava falando, porque a gente foi criado todo nesse convívio social, interagindo com as pessoas, e de repente mudar completamente o ambiente, assim como as irmãs mudaram, assim, não na mesma proporção, né? Mas isso afeta muito a nossa saúde mental, assim. A gente está sempre acostumado a socializar com as pessoas, e de repente parar isso do nada afeta muita gente, desenvolvendo vários tipos de ansiedade. Por exemplo, a ansiedade generalizada, que é o mais comum que a gente geralmente tem, né? Porque a gente está sempre acostumado a saber o que vai acontecer, porque a gente já está acostumado a socializar e tudo. Mas na pandemia mudou completamente, a gente não sabia mais o que será, e isso piorou a situação, né? Muito bem. Deixa eu fazer um complemento ao que você trabalhou. A ansiedade eu entendo como um distúrbio psíquico que pode me causar aflição ou medo diante do que eu posso enfrentar adiante. Não é assim, né? Sim. Isto pode, se for, digamos, patológico, causar uma série de desconforto. Por exemplo, pelo que eu entendo, na ansiedade a pessoa tem taquicardia, ela vai comprometer a regulação dos movimentos respiratórios. Já ouvi falar até do aluno que diz que quando está ansioso ele sente o estômago como vazio, né? E aí isso pode até comprometer a atenção do aluno, não é? Com certeza. E nesses casos, assim, que isso compromete a vida da pessoa, é essencial que a pessoa vá atrás de ajuda psicológica, com psicólogo, psiquiatra, para melhorar essa situação, porque, assim, a ansiedade é importante pra gente conseguir se preparar para situações. Se não tivesse ansiedade, talvez eu não tivesse me preparado também para esse podcast, porque claro que a gente ficou ansioso para ele. E então ela tem uma certa importância, mas a partir do momento que ela interfere na sua vida, na sua qualidade de vida, você tem que procurar ajuda psicológica e psiquiátrica para poder se tratar. E até procurar ajuda antes que isso aconteça, né? Para evitar, porque é essencial a ajuda psicológica em toda situação. Ah, então existe uma ansiedade normal, Sim. não é? Como você está dizendo, é interessante para o homem que ele se programe, que ele se prepare para uma determinada atividade, até para exercê-la com eficácia. Sim. Não é? Com certeza. Muito bem. Sofia Teodoro, o que é que você tem a nos dizer sobre o desvendar, a evolução do sistema nervoso central humano? Então, Gurgel, um dos grandes questionamentos que tem se dado recentemente, tanto por conta da pandemia, né, quanto por conta de outros fatores, nós realmente precisamos de outras pessoas para termos nosso desenvolvimento normal, nosso desenvolvimento que estamos acostumados, ou se a gente não tivesse essas interações que a gente tem a nossa vida toda, a gente conseguiria se formar da mesma forma. E a resposta dessa pergunta é que sim, o funcionamento do cérebro está totalmente atrelado às pessoas que te cercam. Falando de uma forma um pouco mais científica, existem muitos circuitos no nosso cérebro que eles são conectados entre si e eles fazem todo um sistema único, né? Tá, nós temos o equivalente a alguns 86 bilhões de neurônios. Uhum. E essas relações que você está falando aí aumenta muito essas conexões, aquela liberação daqueles neurotransmissores, o que leva a um avanço, a um desenvolvimento maior, não é? Uhum. Continue, Sofia. E a gente pode interpretar as relações sociais que nós temos como os próprios circuitos do nosso cérebro. Nossos circuitos não funcionariam da mesma forma se eles não fossem interligados entre si. Eles precisam dessa interligação para ter o funcionamento adequado que eles foram programados para ter. E a gente funciona da mesma forma. Se a gente não tivesse nossos amigos, nossa família, nossas relações, tanto positivas quanto negativas, a gente não estaria no lugar que estamos hoje.
Tá, então vamos lá. Então, pelo que eu estou entendendo, há dois tipos, pelo seu discurso, eu compreendi assim, de relações humanas. Uma que é positiva, eu devo admitir que ela é harmônica. Eu vou aprender com o outro, por exemplo, né? Mas ela pode ser negativa. Nesse caso, ela pode até gerar um conflito. Não é assim, não é? Sim. Muito bem. Desses tipos de relações, qual delas você poderia assim, destacar pra gente? Eu acho que as duas relações, elas andam lado a lado, né? As duas são de extrema importância pra nós. E pra entender esses dois tipos de relação, a gente tem que primeiro entender como o nosso cérebro funciona com relação a elas, né? Como o nosso cérebro, ele consegue associar essas relações sociais a coisas muito simples. Tem um experimento que eu acho muito interessante de citar, que foi feito na década de 40, por dois psicólogos chamados Fritz Heider, com H, e Marianne Simmel. E se você está ouvindo esse podcast agora, se você está assistindo esse podcast agora, pesquisa esse experimento. É um vídeo de 2 minutos que é muito interessante. Você vê o vídeo primeiro e depois você volta aqui para continuar esse podcast. Porque é muito interessante de ver. É um experimento onde são formas geométricas. Tem uma caixa e uma bola e um triângulo lá andando, né, no vídeo. E aí eles estão só se mexendo e você de primeira você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o nosso cérebro, ele tá programado para já entender relações sociais em qualquer meio, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Então, mesmo sendo só várias formas se mexendo, né? O cérebro, ele consegue identificar que, ai meu Deus, elas estão brigando, ai elas são namoradas, não sei o quê. Então, o cérebro, ele identifica esses tipos de relações, tanto boas, né? Quanto, ai, eles são namorados, não sei o quê, quanto as desarmônicas, né? Harmônicas e desarmônicas, que você falou, quanto as ruins, né? Que eles estão brigando, não sei o quê, e trancou o outro pra fora, e não sei das quantas. Enfim, o cérebro, ele é programado pra ver esses dois tipos de relação. E elas duas são muito importantes para o desenvolvimento dele. Sofia, e aí diante do que você está me dizendo, eu estou pensando aqui agora. Isto é prova da criatividade do homem. Sim. E da quantidade muito grande de habilidades que temos, não é? Sim. Tipo a habilidade linguística, de você ter uma oratória muito eficaz, muito erudita, aquela habilidade lógico-numérica, você trabalhar bem com números, uma habilidade espacial, a habilidade pessoal, que é tipo, o que estamos fazendo aqui. Tipo, um sentir o pensamento, interpretá-lo, perceber o sentimento do outro. O homem tem tudo isso interligado, não é assim, não é? Muito bem. Mas aí me diga uma coisa. Diante de tudo isso aí que você está falando, tem algo que eu percebo que o homem contemporâneo poderia aprender a desenvolver mais. A empatia, não era? Tipo, ele compreender melhor o outro. Não é assim, não é? Sim. Uma coisa... A empatia é um sentimento que é muito difícil de você entender só falando, a empatia. A empatia, né? Tá lá, empatia. Você não entende a empatia assim, você precisa prestar atenção, ver o que como o seu cérebro reage à falta de empatia. Você tem que botar a empatia em vários momentos diferentes da sua vida e ver como ela afeta tanto a falta dela quanto a existência dela lá na sua vida. E pra falar disso, eu acho que a melhor maneira de você apreciar uma coisa é ver como é o mundo quando ela tá ausente. Então, eu queria falar aqui, né, sobre duas condições, dois transtornos que mudam um pouco a forma como as pessoas se relacionam com as outras, né? Que é o foco aqui da minha fala, da minha parte nesse podcast. Então, primeiro eu queria falar da alexitimia, que consiste na grande dificuldade ou a incapacidade mesmo de expressar emoções. E por que isso é uma condição tão intrigante, podemos dizer assim? Porque você pensa que uma pessoa que não pode expressar emoções, ela não consegue sentir emoções. Ela não sente amor, ela não sente raiva, ela não sente tristeza. E como um exemplo disso, eu queria recomendar um livro aqui pra qualquer pessoa que tenha interesse nesse assunto, ou só esteja procurando alguma coisa pra ler.
tem um livro coreano chamado Amêndoas, que é um livro muito bonito, onde o conceito dele é o protagonista, ele tem alexithymia. E acontecem inúmeras coisas na vida dele. Durante a vida dele, o livro mostra a vida dele e as coisas que acontecem, que em uma pessoa que não tivesse essa condição, propiciariam raiva, amor, tristeza. Mas, já que ele não consegue sentir essas emoções, ele não reage a essas coisas da forma que a gente espera que uma pessoa reagiria. E é muito, muito interessante ver essa dinâmica no livro. E outra coisa que eu queria falar também é o transtorno do autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista, né? Que é mais comum do que a alexithymia, né? É uma coisa que provavelmente você conhece alguém que está nesse espectro, né? Porque é relativamente comum, ainda mais agora com as evoluções, né? Com a evolução da ciência, que ficou mais fácil de diagnosticar e Sim. tudo mais. O autismo, ele é uma condição muito estereotipada. Muitas pessoas não entendem 100% do que é o autismo, do que é ser autista. E por que o nome é transtorno do espectro autista, não transtorno autista? Porque o autismo é um espectro. Ele engloba várias formas diferentes de expressão de um mesmo padrão de comportamento. Os autistas, eles podem ter hiperfoco, que é você ver um elemento, essa caneca aqui, essa caneca normal, ATS, né, caneca, e eles vão sentir um amor muito forte por essa caneca e ficar obcecados por essa caneca e tratar essa caneca como se fosse o melhor amigo deles. Assim como também relacionar a grande importância dela, o surgimento dela e o próximo dela. Exatamente. Então são muito inteligentes no caso. Sim. Não é? Exatamente. Muitas pessoas acham que pessoas autistas não têm um intelecto muito desenvolvido e tudo mais, mas isso não é verdade. Elas só têm dificuldades em expressar esse tipo de conhecimento que elas possuem. Mas a percepção do ambiente é perfeita. Exatamente, exatamente. Inclusive, falando mais sobre o espectro autista em si, pessoas autistas, elas podem ter dificuldade na hora de se comunicar, de interpretar a ironia. Por exemplo, você está fazendo uma piada, você usa a ironia, e a pessoa autista não vai entender a ironia, porque o cérebro dela, ele não funciona exatamente interpretando esse tipo de ação. Mas ele pode funcionar muito bem. Você sabia que a pessoa que mapeou o cubo mágico, ela é autista? Não sabia dessa informação. Uma coisa legal, né? Interessante. Legal. Porque legal. o cubo mágico, você consegue, né, ver assim as cores e você... Né, você monta Então, o no cubo. caso autista, ele está fazendo aquele movimento todo, ele está interpretando e criando muitas situações diante daquilo, né? Exatamente. É como as figuras geométricas que você falou, né? Sim. Então, deixa eu interrogar aqui a Dani, Pode, complementando o que sim, você pode falou, Sofia. Daniela, e aí, pelo que a Sofia está me dizendo aqui, então o cérebro humano ele é muito complexo no sentido de eu ter sentidos como visão, audição, o tato, o paladar, todos eles, e aí o meu cérebro receber todas essas informações, interpretar e ainda vai desencadear uma resposta, não é? Sim, Gurgel. Assim, isso aí tá muito relacionado, uma coisa bem bacana de relacionar é a memória. Porque muitas vezes a gente diz, uma música me lembra uma pessoa, o cheiro. E aí, por exemplo, uma festa de aniversário que você faz. É um jantar, você convidou vários amigos, e aí tem um amigo que tá naquele dia com um cheiro específico de perfume, uma comida que você pediu que você gosta muito, que estava mais apimentada um pouco. E aí, anos depois, você pode se lembrar daquilo do nada. Eu estou aqui e uma pessoa passa com um perfume parecido com o do meu amigo. E vem aquela lembrança na minha cabeça do meu aniversário. Só que, às vezes, por a gente ter um número limitado de neurônios, que eles vão fazendo diversas ligações, e às vezes eles exercem diversas funções, com o tempo pode acabar ocasionando uma confusão. Às vezes pode ser de esquecer mesmo, ou de se confundir. Tem um amigo que foi nesse meu aniversário e ele sempre tinha um costume de usar terno. Só que nesse dia ele não estava de terno. Só que
minha mente, pelo costume que eu tenho, que eu Associa. associo a ele, que ele provavelmente estava de terno. E eu vou jurar que ele estava de terno. Então, meio que tem essa falha. É muito importante os sentidos, sim, para nossa resposta cognitiva, cerebral, de memória. Mas ela também pode nos enganar um pouquinho. Muito bem, muito bem. Então eu tenho uma memória longa também, não tenho da Sim. vida, né? Sim. Então essa questão da memória é uma grande função, por exemplo, do cérebro e tal. Sim, até porque é o que vai nos manter conectados. E é o que nos faz aprender. Sim. Um detalhe que eu queria colocar para você aqui. Então, se eu, estudante, leio um texto, eu interpreto, mas se depois eu ler novamente esse texto, eu já vou efetuar um número maior de conexões, eu já vou aprender mais. Sim. Eu continuando aquela leitura repetida, eu já posso ir desenvolvendo um senso crítico muito grande. Porque aí a minha memória vai me mostrando o que eu aprendi, o que eu posso reaprender, e eu vou solidificando esta aprendizagem, não é assim? Exatamente. Então, deixa eu fazer agora uma associação também com o que você está dizendo, deste discurso maravilhoso de vocês, com o tema do Gabriel. Então, significa dizer que eu poderia, para melhorar a minha ansiedade, fazer um plano de estudo saudável. Porque se eu vou ficar ansioso por causa de uma prova, que muitas vezes até o tempo é cronometrado, mas se eu me preparei bem antes, eu já posso diminuir minha ansiedade. Não é assim, Gabriel? Sim. Então a ansiedade que você falou tem tratamento, não tem? Tem, claro. A ajuda de um psicólogo é fundamental para lhe guiar para ter uma vida saudável, né? Porque a ansiedade no nível que lhe afeta a sua qualidade de vida não não deve ser levado como normal. Você tem que procurar ajuda e, no caso, as maneiras que pode melhorar essa situação. Além do psicólogo, o psicólogo vai guiar, tem várias maneiras. Às vezes a gente tem uma crise de ansiedade em um momento que a gente não está preparado para isso, vem de repente. E há uma forma muito conhecida de você se acalmar é você prestar atenção no ambiente, porque a ansiedade é causada pela sua preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Você está pensando demais. Então, focar a sua atenção em outras coisas, nos seus sentidos. Sabor que você acabou de sentir, cheiros que você está sentindo, toque, o que você está sentindo com o seu tato, o que você está olhando. Quando você pensa nessas coisas, você muda a atenção do seu cérebro para essas coisas e melhora o sentimento de sua crise. E agora sobre o plano de estudos, né? Também é muito importante nessa questão da ansiedade com provas, essas coisas, porque a ansiedade tem muito a ver com o medo do que não aconteceu ainda, né? Então, se você planejar, o seu cérebro vai ter a impressão de que ele sabe o que tá por vir e vai melhorar nesse quesito, entende? Tá, porque a ansiedade extrema, digamos assim, ela pode até comprometer minha atenção. Sim. Eu posso até, minha memória falhar por conta da ansiedade, né? Assim, eu acho que isso é até o reflexo do que acontece normalmente com os estudantes, quando ele sabe da resposta daquela questão e ele pode cometer um equívoco com ela, né? Olha, o Colégio Antares faz aqui um grande trabalho em relação à ansiedade. Como assim? É algo que eu vejo. A acolhida ao aluno, né? Porque a acolhida ao aluno faz com que ele vá se sentindo bem e reconhecendo aquele ambiente. Então ele começa a se sentir capaz e ter confiança no ambiente onde ele está. Não é assim, não é? Com certeza. Uhum. A ansiedade, Sofia, você é ansiosa? Né? Mas a Sim. sua ansiedade, ela é do tipo normal, não é assim? Espero que seja. Tá certo. Você pode fazer alguma relação em relação ao que você comentou e a ansiedade e a empatia? Sim, porque, assim, relacionando um pouco mais com a dor e a ansiedade em si, né? Quando você sente a empatia, né, é preciso entender o mecanismo da dor, porque a empatia está diretamente ligada com o mecanismo da dor. Porque a dor, uma dor psicológica, ela também, o cérebro também interpreta ela como uma dor física. Então,
quando você se sente excluído pela falta de empatia das pessoas, às vezes tem pessoas que não têm muita empatia, elas te excluem das coisas, te deixam lá no cantinho, né? Vão brincar sem você. E aí você fica se sentindo excluído. E você fica se sentindo ansioso, você sente dor por causa disso. Tá, eu posso fazer um corte no seu belo discurso. Pode sim. Na ecologia, para você ver como é tudo interligado, né? Na ecologia, o que é que percebemos? Uma grande mudança no comportamento do homem. Como assim? É como se um homem neolítico, por exemplo, ele fosse mais um migrador, um caçador, um coletor, um nômade. Mas depois que ele começou a perceber que uma semente germina e começou a desenvolver mais a sua tecnologia, tipo, após a Revolução Industrial, ele foi ficando mais sedentário e também mais egoísta. Né? Então, é como se fosse próprio da natureza humana e existe um gene para o egoísmo. Né? Então, é justamente o que você está colocando. Né? Continue, então. Então, a empatia, ela é justamente você sentir a dor do outro. E, como você estava falando, hoje em dia, o egoísmo, né? As pessoas pensarem apenas nelas mesmas, é uma coisa que está se tornando, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum. E quando você se coloca no lugar do outro, você acaba sentindo as dores dessa pessoa. Se você tem um ente muito querido que está doente, você acaba se sentindo triste por essa pessoa também. Porque você gosta dessa pessoa. E você se importa com a vida dela. E a vida dela tá de uma forma que você não gostaria que estivesse se fosse você naquele lugar. E você acaba se sentindo muito, muito triste com isso. Tá, o que no caso indica que a relação harmônica ela tem a ver com você, mas também com a qualidade de vida do outro, né? Para quem é, no caso, altruísta, né? Sim. Né? Muito bem. A aprendizagem do homem, você acredita que ela sempre vai continuar? Esse número de interligações sempre vai aumentar? Sim. Eu acho que por um bom tempo isso sempre vai acontecer. Até porque o nosso cérebro, ele é muito, muito complexo e existem muitas partes dele que a gente nem usa, né, direito. Eles ainda são partes que não são tão desenvolvidas. E a gente só usa uma pequena porção do cérebro. Então, eu acho, sim, que o nosso cérebro, ele vai, com o passar dos anos, de muitos anos, a gente vai conseguir, sim, alcançar uma boa capacidade dele. Deixa eu te dizer agora o porquê da minha pergunta. Porque na evolução humana, percebemos assim, a capacidade e o volume do crânio foi aumentando comparado com nossos ancestrais e a mandíbula diminuindo. Mas se sugere na evolução que esse volume craniano não vai continuar aumentando em termos de volume, mas o número de conexões deve ir aumentando. Em outras palavras, o homem talvez, à medida que o tempo passe, ele se torne cada vez mais criativo e o pensamento muito mais rápido. Você concorda? Concordo, sim. Muito bem. Diga, desculpe, Não, te interrompi. pode continuar. Muito bem. O que é que você acha disso, Daniela? É que o ambiente influencia muito a nosso comportamento, como você mesmo falou, né? Que o homem, primeiro, ele era nômade, depois ele ficou sedentário. É como se a gente se condicionasse ao que é imposto pra gente. E aí, ocorreu na Romênia, ali depois de 1966, uma política para crescer a taxa de natalidade do país, por conta de mão de obra. E aí foi até instaurado lá a polícia, na realidade, da menstruação, para as mulheres terem filhos. E o Estado meio que tentava controlar isso. Só que, com o tempo, se tornou algo desenfreado. E aí muitas famílias tinham muitos filhos e não tinham capacidade financeira para
criar. E teve que ir para orfanatos. Ficou muito conhecido esses orfanatos romenos. E aí lá essas crianças, elas só tinham básico. E não podiam receber nem afeto, porque às vezes tinham uma pessoa para cuidar de 15 crianças. Então a criança estava chorando, deixa ela lá. Ela tem que entender que ela vai ter que se acalmar, porque ela não vai receber afeto, carinho, nada. E aí, 2 estadunidenses estudiosos, quando descobriram desse orfanato, ficaram muito interessados e viajaram para lá. E quando eles chegaram lá, eles notaram como essas crianças eram diferentes das outras, como elas tinham sido condicionadas pela necessidade do meio, como o meio mudou elas, a situação. E aí é tanto que elas não falavam nem a língua de lá normalmente, elas tinham criado meio que um dialeto próprio. E também elas tinham meio que... Eles chegaram lá, elas queriam abraçar eles como se tivesse uma carência mesmo acumulada. Então, aquele mesmo ser humano, aquele cérebro com aquele mesmo volume, ele vai se adaptar de maneiras diferentes a ambientes diferentes, né? Assim? Sim. Então quer dizer que a gente tem uma tendência também a se reorganizar, não é? Exatamente. E também tem como citar, por exemplo, 2 crianças que nasceram em locais totalmente diferentes. Uma nasceu no Japão e outra nos Estados Unidos. E aí, por o nosso cérebro nascer inacabado, e ele vai se formando, né, as conexões, as sinapses, e uma parte vai ser cortada depois. Fica mais o que é útil, o que não é útil não vai ser cortado, e o que é útil vai se fortalecer aquela conexão. Então, por exemplo, nascem 2 bebês, um nos Estados Unidos e outro no Japão. E aí, naturalmente, o Japão vai aprender japonês e o estadunidense vai aprender o inglês. Sim. A criança japonesa, com 2 anos depois, que já vai estar sabendo falar uma boa parte da sua língua, ela, com o tempo, ela vai perder a capacidade de falar os fonemas R e L, porque não são tão desenvolvidos no idioma japonês. Sim. Enquanto a criança estadunidense não, ela sabe esses fonemas. Então é meio que vai condicionando. Perfeito, perfeito. O cérebro humano, ele é tão complexo que, embora ele, em termos de percentual, é apenas em torno de 2% da nossa massa corpórea. Mas ele é tão complexo e precisa de tanta energia para todas essas conexões que vocês estão muito bem discutindo, que ele costuma usar em torno de 25% da nossa energia. Ou seja, nosso ATP é praticamente consumido pelo cérebro. Por isso que o raciocínio, a interpretação, o fato de você prever, de você subtrair, de analisar, de se incomodar com o futuro, isso demanda muita energia, um desgaste muito grande. Por isso, inclusive, Gabriel, que para se melhorar a questão da ansiedade, até o sono, que é uma atividade reparadora, ela é fundamental nesse sentido. Sim, muitas coisas são fundamentais e a gente percebe isso quando a gente vai analisar alguns países que têm qualidades de vida consideradas excelentes, mas por alguns detalhes acabam que a população tem muito uso de antidepressivo, tem altos índices de suicídio, e assim, a gente tem que saber analisar também que, justamente por esses países serem desenvolvidos, eles conseguem diagnosticar mais depressão, conseguem usar mais antidepressivos, porque a população tem mais acesso. Mas ainda assim, choca um pouco alguns números. Por exemplo. Por exemplo, as altas taxas de uso de antidepressivo em países nórdicos, especialmente na Islândia, que está muito no norte, no hemisfério norte, né? Ela está ainda mais acima do que os outros países, o que acaba que no inverno eles têm muito pouco contato no sol. 4 horas de sol, 20 horas de noite, e isso afeta diretamente a população, porque a energia solar faz a serotonina ser desenvolvida no seu corpo, e é fundamental para a sua saúde mental, a dopamina. E serotonina, aliás, desculpa. Outras coisas que também podem ser vistas são os altos índices de depressão na Nova Zelândia, que fizeram a conexão do altos casos de depressão e dos altos casos de bullying nesse país. Então mostra como o ambiente também afeta, o ambiente de bullying, e como alguns fatores da pessoa fazem o ambiente agredir mais ele. Como na Nova Zelândia também, pessoas da etnia Maori, que são os nativos da Nova Zelândia,
sofrem mais depressão do que brancos na Nova Zelândia. Então a gente percebe que muitos fatores, até como a etnia da pessoa, muda como o ambiente humano agride ela. E outros fatores são o individualismo de alguns países, como o Japão e a Coreia do Sul, que apresentam uma sociedade muito individualista, muito cada um no seu. Algumas pessoas não se sentem assim, querem participar, mas por conta disso, esses dois países têm altas taxas de suicídio. A Coreia do Sul, inclusive, é o país com maior índice de suicídio de todo mundo. Então, a gente percebe como poucas coisas podem mudar muito a saúde mental de uma pessoa. Tá, então, se você está falando que este individualismo ele é tão prejudicial, então, as relações humanas, ou seja, a capacidade de contato com o outro, para a compreensão do outro e também o seu enriquecimento, é fundamental para uma qualidade de vida, não é? Eu entendo a qualidade de vida como sendo, eu devo ter qualidade de vida quando o homem tem uma sensação de bem-estar com o ambiente, mas o discurso de você está sendo tão bonito, eu estou aprendendo tanto, e as pessoas que estão nos ouvindo, que eu entendo que a qualidade de vida ela leva em conta também não apenas o próprio ser, mas o aspecto social, familiar, esportivo, não é assim, né? Então, não é interessante para o homem viver, isolado do seu próprio mundo. O autista não vive assim, no sentido de que ele vê muito do que está ao redor dele. Não é assim, Sofia? Exatamente. As pessoas que fazem parte do espectro autista, que é o espectro que engloba várias formas de manifestação desse transtorno, né? Desde formas mais fracas até formas mais graves. Ele tem muito esse estereótipo das pessoas acharem que são pessoas que, né, não entendem muito bem, não sei o quê, sendo que são pessoas que elas têm, sim, uma interpretação muito interessante, muito válida do mundo. Elas apenas não sabem comunicar isso pra gente. Uma pessoa com autismo, ela pode ser muito inteligente, mas não saber expressar essa inteligência dela. Mas aí cabe, por exemplo, no caso de uma sala de aula, aí cabe ao professor interpretar o que a pessoa está nos perguntando, né? Por isso que é fundamental, em relação às relações interpessoais entre as pessoas, esta compreensão. Como você disse muito bem, esta empatia, não é? Exatamente. Então é fundamental o homem, como ser inteligente, aprender a compreender que nenhum DNA é igual a outro. Ou seja, as próprias diferenças, não é assim? Exatamente. E como você está falando, é muito importante que nós para nós entendermos como lidar com essas diferenças na nossa sociedade, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa do mesmo jeito, nem todo mundo age do mesmo jeito. Então é muito importante que as pessoas entendam como lidar com tantos problemas biológicos, né, transtornos biológicos, condições ambientais mesmo, diferenças de personalidade. E é muito importante que as pessoas aprendam a valorizar essas diferenças e a entender como um mundo complexo que nós estamos inseridos. E vocês concordam que, do que a Sofia está nos dizendo, vários pensamentos, várias interpretações sobre aquele tema, isto é muito salutar. Por quê? Porque ele vai gerar uma melhor compreensão. Não é verdade? Então ele acaba por gerar aprendizagem. Olha, na biologia a gente entende assim, a inteligência como um padrão de herança chamado interação gênica e herança quantitativa. Ou seja, Daniela, quanto maior o número de pares de genes dominantes, mais inteligente aquela pessoa é. Mas o conhecimento, ele não é inato. Vê que você estava falando do cérebro acabado ou inacabado. Ele não nasce sabendo. A criança que você falou no início do podcast, ela vai aprender. É interessante saber o quê? Que ela tem um córtex cerebral capaz de aprender. Sim. E no limite dela. E com a habilidade dela.
Então o homem vai aprendendo mais lentamente. Não é? Então isto é próprio dele. De uma maneira geral, complementando aquele que você colocou, aquelas espécies que têm uma longevidade menor, elas acabam por já aprender tudo muito mais rápido. A mosca, por exemplo, depois do oveclodir e liberar a larva e formar aquela pupa, em poucos segundos ela já voa. É como se fosse algo da natureza, tipo, o indivíduo já aprendeu a voar, mas é em detrimento da sua longevidade pequena e ela já vai começar a explorar melhor os seus recursos, não é assim? Sim. Né? O homem tem múltiplas maneiras de explorar os recursos dele, não é assim? Exatamente. Né? Mas alguma coisa, Daniela? Só gostaria de complementar um pouquinho a fala do Gabriel Sim. sobre os países que, apesar de desenvolvidos, têm uma alta taxa de suicídio, por exemplo, o Japão. E também acabo complementando um pouco a fala da Sofia, que o suicídio no Japão se encaixa um pouco no modelo sobre o suicídio egoísta do Durkheim. Existem 4 tipos de suicídio no estudo desse sociólogo, que é o fatalista, o anômico, o egoísta e o altruísta. Como é que eu vou diferenciar? O egoísta, que no caso é o do Japão, você não se sente parte daquela sociedade. É uma sociedade muito individualista. E isso acaba complementando a fala da Sofia, porque ela falou da importância das relações sociais, de você se sentir pertencente. É tanto que tem empregos no Japão em que você é pago só para você conversar com uma pessoa, ir num café e conversar com aquela pessoa. Existe essa profissão no Japão. E aí, o altruísta já é o oposto. É quando você se sente pertencente até demais. Seriam os kamikazes, na época da Segunda Guerra. Que eles estão tão introduzidos naquele discurso de salvar a pátria, na questão, o patriotismo neles, o nacionalismo, que eles se anulam em questão da sociedade, do povo, da nação. Ele não só pensa só nele, né? Exatamente. Ele já não consegue só pensar mais nele. Ele está muito adentrado naquela ideia da sociedade. Tá. O fatalista. O fatalista, ele é quando o Estado está com um controle muito grande em cima da população. Você é uma autoridade muito grande. E aí você acaba não se sentindo pertencente, porque você é como se você não tivesse toda a sua liberdade. E aí o anômico foi o que ocorreu mais ou menos na época da crise de 29, nos Estados Unidos, da quebra da Bolsa de Valores. Muitas pessoas se mataram, porque estava em crise geral. Então as pessoas meio que se desesperaram. É quando está um caos. Não tem nada certo, assim, muito bem. Abraço, Lia Moita! Olha, Lia é uma competência. Né? Viu? Olha, deixa eu te dizer algo aqui. Além da relação interpessoal, que é entre os indivíduos, o homem precisa também de manter uma relação intrapessoal. Sim. Não é, Sofia? Não é, Gabriel? Tipo, a questão da meditação, de você procurar também se autoconhecer, isto também gera uma qualidade de vida. Porque também favorece ao homem ter condição de responder a um estímulo adequadamente. Exato. A questão da solitude, né? É importante saber diferenciar a solitude da solidão. Não é bom a gente viver tão isoladamente, mas também a gente tem que saber se conhecer. Então, se você conseguir estar só, mas fazendo algo produtivo, lendo um livro, estudando uma música, se conhecendo, é bom para você poder interferir com as outras pessoas. E aí você já pode ajudar o outro como altruísta. Exatamente. Não é? É um complemento. Muito bem. Na biologia, o que é que a gente vai percebendo? É que na evolução animal, o sistema nervoso, ele foi adquirindo habilidades que foram tornando os indivíduos melhores adaptados. Um porífero, ele é um aneuromiário, ele não tem neurônio.
Tem nada, viu? Nada, é como se ele não tivesse, ele não tem sensibilidade, não é? Mas o quinidário já tem um sistema nervoso difuso, ele só não tem um centro de comando. Pois nós chegamos a um ápice tão grande que até o Platelmito, por ter tido apenas, entre aspas, o início de uma cefalização, ou seja, o Platelmito adquiriu apenas um par de gânglios anteriores, cerebróides com duas conexões, com dois nervos longitudinais. Ele já passou a perceber muito melhor o ambiente e a desencadear respostas adequadas ao ambiente. Não é? Então nós não vivemos isolados, ou não devemos viver nem do próprio homem, nem de si, nem dos fatores abióticos, não é, Gabriel? Por quê? Porque vivemos em um ecossistema. O nosso próprio equilíbrio, a nossa própria homeostase, ela tem uma relação muito direta com os fatores abióticos. Temos que responder adequadamente a esses sistemas. Mas estamos preparados para isto. Não é? Diga, Gabriel. Uma coisa interessante sobre essa preparação que a gente tem pro meio que a gente tem inserido, né? É como a gente tem, às vezes não tem noção do quanto a gente está preparado, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe sobre tudo que a gente conhece, mas a gente conhece muito mais coisas. Um livro interessante que a Sofia me recomendou pra Dani também, O Cérebro, Biografia, ele mostra alguns exemplos disso. Ele mostra 2 estudos feitos por professores universitários dos Estados Unidos, que foi para analisar, será que a gente está sempre consciente do que a gente está escolhendo? E para isso eles chamaram alguns homens e mostraram para eles fotos de mulheres, só do rosto delas, mas sem eles saberem, eles alteraram algumas imagens e deixaram as pupilas de algumas delas dilatadas. E eles pediram para eles avaliarem o quão simpáticas elas eram e quão bonitas eles achavam elas. As que receberam as maiores notas foram justamente as que tinham tido a imagem alterada com a pupila dilatada. Provavelmente esses homens que julgaram as como as mais bonitas e como as mais simpáticas nem perceberam esse detalhe, né? Mas inconscientemente o cérebro percebeu isso. E a gente... Acho que todo mundo já ouviu essa história, tipo, de quando o olho dilata é porque ela tá vendo uma pessoa que ela ama, ou no caso sente alguma atração. E isso já induz a pessoa a achar aquela pessoa mais bonita porque já sente uma certa reciprocidade, entendeu? Pra essa pessoa. Então a gente não sabe de nada que a gente... Não, mas de muitas coisas que a gente conhece. Como esse caso, por exemplo. Outro estudo que eles também fizeram foi como o cérebro, ele tende a... Ele gosta de conforto. E uma coisa que traz conforto é o que ele conhece. Não tem nada que a gente conhece mais do que nós mesmos. Então ele tende a escolher coisas que remetam a nós mesmos. E outro estudo que eles fizeram, acho que foram outros profissionais, na verdade, mas também foi feito, foi só pegar certidões de casamento dos estados norte-americanos da Geórgia e da Flórida. Não, era da Geórgia e da Atlanta. Eles analisaram as certidões de casamento e perceberam que tinha um maior número de casamentos com pessoas com a mesma inicial do que com pessoas com iniciais diferentes. E é muita coincidência, né? Porque quantas letras existem no alfabeto? Sim. E eles perceberam que, muito possivelmente, é pela o conforto que você sente só de saber que essa pessoa tem o mesmo inicial, mas provavelmente se você viu nas fotos dessa pessoa, porque você se casou com ela, essa pessoa daria outras explicações e não a inicial do nome da pessoa, entendeu? Então a gente se pergunta, quantas decisões a gente faz na vida achando que a gente tá fazendo por um motivo, na verdade tá sendo por outro motivo? Por exemplo, quando eu vi esse negócio, eu pensei, porque eu tava lendo esse livro pensando no podcast, né? Aí eu pensei, será que eu só tô indo pra esse podcast por eu achar o tema interessante e por estar com minhas amigas, ou será que tem algum outro motivo que nem eu sei, eu nem tô consciente? E a gente não sabe dessas coisas, sabe? Tá, mas você concorda que para você ter vindo, para você foi um desafio. Foi. E você está aqui sendo utilíssimo. E você concorda que a sua presença aqui, diante dessas 2 estudantes talentosas, isso já ofereceu a você uma confiabilidade maior? Com certeza. E uma melhoria da autoestima sua. Não é? Como eu aqui como professor, estou me sentindo muito confortável. Por quê? Porque eu estou vendo também, ratificando o que a Daniela colocou, como o cérebro humano está sempre carente de aprendizagem.
como aqui eu estou, como aluno agora, aprendendo muito com vocês. Mas essa complexidade, ela tende a ter sempre um número de conexões muito maior. Né? É só o homem compreender também que ele precisa também aprender a aprender. Não é? E ter sempre, tipo, o futuro ou o próximo como um desafio. E desafio para que é? Para você enfrentar. E superá-lo. Com empatia. Não é, Sofia? Sim. Sempre respeitando as diferenças. Porque as próprias potencialidades do homem, com um DNA, com um número de bases tão grande, vai gerar sempre uma variabilidade de pensamento muito grande. Não é assim? Isso mesmo. Não é? Então, a gente também aprende com a natureza também, não é isto? Né? E que os outros estudantes também vejam o talento de vocês e também aprendam com vocês e que retornem aqui, né, para a gente fazer o nosso podcast, né? A sua conclusão do que você falou, Daniela? Bem, é que dá para se ter uma noção sobre a vantagem e a desvantagem do nosso cérebro ser inacabado, mas, uma opinião, eu enxergo como uma vantagem, porque permitiu nós estarmos onde conseguimos chegar, onde o ser humano consegue estar em vários locais ao mesmo tempo, dominando várias atividades. Então, ele ser inacabado é algo bom, já que conseguimos complementar. Muito bem. A conclusão do que você falou, Gabriel? Eu acho que é interessante a gente perceber como algumas coisas que a gente acha que a gente conhece, a gente não conhece tão bem assim, como o nosso próprio cérebro, né? Essas decisões que a gente toma sem saber que estamos tomando por essas razões. Ou então, conhecer sobre o mundo, né? Às vezes a gente não imagina que determinados lugares que a gente imagina que são ótimos, tem os lados negativos também, ou nossas escolhas também têm lados negativos, e que a gente sabe, porque o cérebro está... Nós somos o nosso cérebro e a gente está consciente, mas a gente não percebe essas coisas. E acho que é muito interessante entender como o nosso cérebro funciona, como a saúde mental da população em geral funciona, e também quão importante é você procurar ajuda profissional de psicólogos para se entender melhor. Tá, olha, a definição de saúde atual, ela leva em conta um pleno bem-estar físico, mental, social e agora espiritual. Então nós temos que ter um cérebro capaz de analisar todos estes aspectos para compreendermos melhor a nossa necessidade também de nos relacionarmos muito melhor com a natureza. Não é assim? Sim. Sofia, e a conclusão do que você comentou tão bem conosco? Obrigada, Gurgel. Então, para concluir aqui, né? Acho que eu sou a última vez a falar de nós três. Eu acho que, juntando todos os tópicos que a gente falou nesse podcast, da importância da nossa formação em si, da importância de conhecermos a nós mesmos, da importância de conhecermos quem está nos cercando, de termos empatia um com o outro, de respeitar um ao outro, de entender as nossas diferenças e tudo mais, eu acho que é importante que a gente agora, no final desse podcast, a gente relacione com uma coisa que foi uma consequência da nossa evolução, né? Que foi as tecnologias que a gente desenvolveu, né, ao longo do tempo. A gente está num mundo totalmente tecnológico hoje em dia, né? Esse próprio podcast todo tecnológico, a gente está gravando aqui, o povo vai receber, vai ver em casa, ver nos Estados Unidos, né? Enfim. E em uma época em que o mundo digital é totalmente interligado, seria uma grande loucura pensar que o homem é um ser independente, que não precisa de outros seres. Porque estar cercado de outras pessoas, principalmente pessoas que você se importa, que você sente empatia, é uma das coisas mais importantes para a nossa formação. Muito bem. Pois, Daniela, a escola agradece a sua presença e eu gostaria, particularmente, parabenizá-la pelo seu compromisso, a sua dedicação, o seu altruísmo, viu? Obrigada. E a sua presença aqui. Eu que agradeço, Gurgel, foi muito bom participar. Tá bom? Gabriel, parabéns também a você, viu? Obrigado, Gurgel. Não só por seu talento também, mas também sua dedicação e o seu altruísmo também. Muito obrigado. Viu? Sofia, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso podcast, tá bom? Tá
Tá, obrigado, Gurgel. Foi um prazer estar Tá. aqui. E parabéns também por todas as suas habilidades e sempre a dedicação de vocês, que sirva também de um exemplo para todos os outros estudantes. Tá bom? Certo. Então, um grande abraço e a gente também agradece aqui a escola, né, por este momento ímpar e muito especial e um momento também de aprendizagem.